Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming da radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, está no ar o programa de hoje e vamos saber tudo o que rolou na esplanada dos ministérios aqui em Brasília agora de manhã, no ato pela democracia. Mas antes, vamos ao giro de notícias, com informações fresquinhas do governo federal. É hora do Giro de Notícias. Novos empreendimentos, mais linhas de transmissão e novos transformadores. Essas são as áreas tratadas como prioridade para a produção de energia no país pelos próximos 2 anos. O objetivo é garantir mais fonte de energia limpa para todas as regiões. O setor de energia elétrica brasileiro contará com 7,6 bilhões de reais em investimentos previstos para o período de 2025 a 2029. É o que aponta o Plano Operacional de Médio Prazo, que norteará o Sistema Interligado Nacional, SIN, divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A medida integra o conjunto de ações do Ministério de Minas e Energia para os próximos anos, incluindo outras frentes de investimento no setor. Do total previsto no plano, 5,8 bilhões de reais serão destinados apenas a novos empreendimentos. Além disso, o setor também contará com cerca de 1.260 quilômetros de novas linhas de transmissão e 14.750 MVA potência aparente de novos transformadores em subestações, tanto nas já existentes quanto em novas. A capacidade de exportação do Sudeste e Centro-Oeste para o Sul deverá aumentar em cerca de 20% no mesmo período, saindo de 10.500 megawatts, janeiro de 2025, para 12.500 megawatts, dezembro de 2029. O incremento da capacidade de intercâmbio é um fator positivo para o maior aproveitamento da geração renovável não hídrica disponível na região Nordeste. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E olha, teremos troca de ministros na próxima semana. Sidônio Palmeira vai assumir a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no lugar do atual ministro Paulo Pimenta. Lademir Filipim. O publicitário Sidônio Palmeira vai ser o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, substituindo Paulo Pimenta, que ocupava o cargo desde janeiro de 2023. A decisão foi oficializada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, dia 7, e marca o início de uma nova fase na política de comunicação do governo. Segundo Pimenta, a mudança reflete o momento de transição entre a fase de reconstrução do governo e o início do que chamou de período da colheita dos resultados. Palmeira destacou a necessidade de modernizar a comunicação do governo ao aproximá-la das plataformas digitais para facilitar o acesso da população a informações e a serviços públicos disponíveis. O novo ministro ressaltou ainda o desafio de divulgar os avanços do governo de forma clara e acessível, reforçando a transparência e fortalecendo a relação com a imprensa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E agora vamos falar de 2 programas que têm ajudado bastante os agricultores familiares. O primeiro é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que faz a compra direta da produção dos agricultores que estão em situação mais vulnerável. O outro é o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante que parte dos alimentos dos estudantes tem que vir da agricultura familiar. Uma pesquisa mostrou que esses 2 programas têm melhorado e muito a renda desses produtores.
Uma pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que compras públicas aumentam a renda de agricultores familiares em até 106%. Ações que garantem a venda da produção do pequeno agricultor foram avaliadas. O estudo mostra que o programa de aquisição de alimentos pode elevar a renda em até 39%. Já o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem um impacto ainda maior, chegando a 106%. Os maiores beneficiados são os produtores de baixa renda. O PAA compra alimentos de agricultores familiares sem licitação. Esses alimentos vão para instituições assistenciais e equipamentos públicos. O PENAI usa pelo menos 30% dos recursos para comprar alimentos direto da agricultura familiar. Ainda de acordo com o estudo, fatores como sexo, escolaridade e localização influenciam a participação nos programas. Agricultores homens mais velhos e casados têm mais chances. Regiões Norte, Sul e Sudeste lideram em participação. Os detalhes estão no documento Efeitos das Compras Públicas na Renda de Agricultores Familiares no Brasil, do IPEA, divulgado nesta terça-feira. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Assunto Federal. E hoje de manhã o presidente Lula, ministros e representantes de todos os poderes participaram de um ato a favor da democracia. É que há 2 anos o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado. Nessa próxima reportagem, vamos relembrar esse dia triste que marcou a história do país. Vândalos destruíram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e os golpistas quebraram o que viram pela frente. Foram móveis, vidros, obras de artes e causaram prejuízos de milhões de reais. No mesmo dia, o governo federal decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e a Polícia Federal abriu investigação para identificar os criminosos. Olha aí, pessoal, multidão de gente! No dia 8 de janeiro de 2023, extremistas insatisfeitos com o resultado da última eleição promoveram uma série de ataques em Brasília, com invasões a prédios públicos, depredações, vandalismo e muita violência. A Praça dos Três Poderes, onde as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário se encontram, reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, foi o palco dos atos antidemocráticos. O presidente Lula, que estava em viagem ao interior de São Paulo, retornou imediatamente a Brasília. E ainda no 8 de janeiro, decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, façam o que eles fizeram hoje. Os golpistas foram convocados pelas redes sociais, chegaram a Brasília em dezenas de caravanas financiadas por terceiros e se juntaram a radicais que já estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército há meses. O grupo avançou até a esplanada dos ministérios, escoltado por policiais militares do Distrito Federal. Eles destruíram o que encontraram pela frente. Nada escapou: vidros, mobiliário e obras de arte. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, relatórios mais antigos da instituição já apontavam os riscos. Desde 2019, o relatório da Polícia Federal aponta nesse sentido. Já havia movimentos nesse sentido, questionando o sistema eleitoral brasileiro, questionando as instituições, especialmente o Poder Judiciário brasileiro, de maneira que aquilo fosse criando uma cultura já, preparando algo que estaria por vir. 2025, 2 anos depois de a democracia ter se mostrado forte o bastante no Brasil, o país comemora recebendo de volta parte do patrimônio destruído naquele 8 de janeiro. A resposta à tentativa de golpe foi eficiente e fortaleceu as instituições brasileiras e a democracia. É o que afirma o cientista político Ricardo Caixciolo. Ainda que a nossa democracia seja uma democracia super jovem, ainda muito nova, a sociedade tem esses mecanismos de
de enfrentamento contra esses atos e manifestações e ações antidemocráticas. Não só a sociedade, mas também as instituições nacionais, elas estão aparelhadas para poder se contrapor a esses tipos de ação. As ações criminosas foram gravadas pelos próprios vândalos e divulgadas em redes sociais, que ajudaram na identificação dos culpados. O STF condenou 371 pessoas à prisão e 527 com aplicação de penas alternativas por terem realizado acordo. Ao todo, 898 réus foram responsabilizados criminalmente por participação nos atos golpistas. A Advocacia Geral da União, que atua apenas na esfera civil, ajuizou 17 ações contra os réus do 8 de janeiro, cobrando 56 milhões de reais em reparação por danos causados à União. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. E hoje, no primeiro evento do Ato a Favor da Democracia, foram entregues as obras de arte destruídas no dia 8 de janeiro de 2023 pelos golpistas. A repórter Márcia Fernandes esteve lá no Palácio do Planalto e acompanhou essa entrega. Agora ela nos conta como foi. No primeiro ato, o presidente Lula participou de uma cerimônia de reintegração de 21 obras ao acervo da presidência. Uma delas é o relógio de mesa histórico, fabricado por Balthazar Martinot e André Boulet, no século XVII, que pertenceu a Dom João VI e é uma das obras mais antigas que compõem o acervo. A restauração foi realizada a partir de um acordo de cooperação técnica com a Embaixada da Suíça. O país europeu manifestou disposição em colaborar com o restauro dias após as invasões. Portanto, não houve gastos públicos. Em seguida, o presidente Lula descerrou o painel da obra As Mulatas, de Edi Cavalcante, que foi restaurada e agora retoma seu lugar aqui no Palácio do Planalto. A obra é a maior do acervo da presidência e tem valor inestimável. Apesar dos 7 furos que sofreu, os danos ficaram imperceptíveis pela parte da frente, mas pelo verso ainda é possível ver as marcas dos rasgos. A restauração desta e de outras 19 obras foi viabilizada a partir de uma parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, com a Universidade Federal de Pelotas. A restauração teve início em janeiro do ano passado, com a montagem de um laboratório de restauração no subsolo do Palácio da Alvorada. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Fernandes. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou da entrega dessas obras de arte e ressaltou a importância da democracia para a cultura. Porque apesar dos esforços dessa organização golpista, a democracia venceu e a cultura resistiu. Estamos aqui para reafirmar que a democracia permanece firme, que a liberdade e a justiça continuam a guiar nossos caminhos. Nesse dia tão simbólico, devolvemos à sociedade 7 obras que foram vandalizadas durante aquele ataque a 8 de janeiro. Essas obras, juntamente com outras 13, também estão sendo reenviadas à comunidade. E logo em seguida, ainda durante o ato que relembra o dia 8 de janeiro, o presidente Lula e representantes dos 3 poderes participaram de uma cerimônia em defesa da democracia. A gente separou um trecho do discurso do presidente Lula. É dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu.
Sobre esse assunto, nós conversamos, fizemos uma entrevista agora, gravada, que vai na Voz do Brasil, com o ministro da Advocacia Geral da União. Ele falou um negócio super importante. Ele falou que hoje existem milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que é uma ditadura, que, né, nunca passaram por isso. A nossa estagiária está aqui para provar, né? Tem 20 anos, né? Então, a ditadura terminou em 1985, né? Então, muita gente não sabe o que é a ditadura. Então é importante também aproveitar desse momento para relembrar essa situação. É claro que tem até o filme aí mostrando, né, e tal, mas enfim. No fim do ato, autoridades, organizações não governamentais e participantes do evento desceram para a Praça dos Três Poderes e fizeram um ato simbólico, um simbólico abraço à democracia. E agora, vamos lá, 4h14. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. 4h15. Agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 20%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 33 graus. E a umidade do ar vai de 80 a 40%. Ribeirão do Largo, na Bahia, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila entre 19 e 33 graus e a umidade do ar é de 100 a 45%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima 22, máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo claro com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus, com umidade que varia entre 90 a 40%. Bom Sucesso do Sul, no Paraná. Festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 75 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, é aquela hora de mandar um abraço aí para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje.
Parabéns para Ribeirão do Largo e Caetanos, na Bahia. Bom Sucesso do Sul e Manuel Ribas, no Paraná, completando mais um ano hoje. Aquela hora também que a gente abre aqui o Comunica BR, hoje no celular, né? Pra gente ver como é que funciona. Até no celular você pode acessar. É só jogar aí na internet Comunica BR e você vai saber como é que o governo federal está chegando na sua cidade. Estou vendo aqui em Ribeirão do Largo, na Bahia, na área de agricultura, apoio ao agronegócio. 62 contratos de empréstimos foram feitos em 2024, financiar a produção. Aí é coisa dos grandes, né? 20 milhões de reais foram concedidos em 2024. E para a agricultura familiar, 302 contratos foram feitos através do Pronaf para financiar a agricultura familiar, um total aí de 5 milhões e 400 mil reais em créditos liberados via Pronaf para os pequenos agricultores familiares. Nós temos aqui Manuel Ribas, também no Paraná, na área de educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI. 10 escolas receberam recursos reajustados para a alimentação escolar em 2024. R$ 220.600 já foram repassados com reajuste para as escolas neste ano de 2024. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h21. Assunto Federal. O Brasil sediou a reunião de ministros da saúde do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia em 2024. Entre os destaques, os sistemas resilientes e prioridades como prevenção de pandemias, saúde digital, equidade e mudanças climáticas. Esse é o tema do Papo Saúde de hoje. Vamos ouvir. Entre os dias 29 e 31 de outubro, o Brasil sediou a reunião de ministros de saúde do G20. O Grupo dos 20 é um fórum de cooperação econômica internacional que reúne os líderes das maiores economias do mundo. Neste ano, a presidência brasileira estabeleceu como tema do Grupo de Trabalho da Saúde a construção de sistemas de saúde resilientes e elencou 4 prioridades: prevenção, preparação e resposta a pandemias, com foco na produção local e regional de medicamentos, vacinas e insumos estratégicos de saúde, saúde digital para expansão da telesaúde, integração e análise de dados dos sistemas nacionais de saúde, equidade em saúde e, por último, mudança do clima e saúde. Durante as reuniões em novembro, houve um acordo unânime em 2 documentos: a Declaração Ministerial sobre Mudança Climática, Saúde e Equidade e Uma Só Saúde, e também a Declaração do Rio de Janeiro de Ministros da Saúde do G20. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos conversar com o embaixador Alexandre Ghislene sobre o que foi decidido nessas reuniões e os impactos para a saúde do Brasil. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. Embaixador, seja muito bem-vindo a esse episódio do Papo Saúde. Muito obrigado, boa tarde. Embaixador, vamos começar pela novidade, né? Os ministros aprovaram 2 declarações inéditas importantes. A Declaração Ministerial sobre Mudança Climática, Saúde e Equidade e Uma Só Saúde, e também a Declaração do Rio de Janeiro de Ministros da Saúde do G20. O que são essas declarações e qual a importância que elas têm? Essas declarações, elas consolidam o resultado de debate de um ano que a gente levou no âmbito técnico dentro do G20 sobre cooperação na área de saúde. Então, elas apontam para um caminho da cooperação em áreas tão díspares quanto, por exemplo, o que significa saúde digital, como é que a gente pode avançar a cooperação em saúde digital no âmbito do G20, tendo a ética como um norte, a equidade como objetivo. O que significa levar adiante a discussão sobre mudança do clima e saúde, qual é o nexo, e quais são as ações que, inclusive em relação a financiamento, que são de, entendimento comum dos países. O que significa você avançar na produção local, que você mesmo mencionou, no incentivo ao desenvolvimento
de medicamentos, vacinas e material de diagnóstico para doenças de populações negligenciadas e doenças, enfim, que elas próprias negligenciadas. Tudo isso a gente conseguiu transformar, tudo isso que foi objeto de discussão ao longo de 16 reuniões de videoconferência, mais 4 reuniões presenciais, nós conseguimos transformar em um documento aceito por todos. Parece pouco, na verdade, é mais do que a gente havia obtido nos últimos anos. Temos um grau de ambição maior do que tivemos no ano passado. No ano retrasado, nós não havíamos conseguido consenso entre os países para que houvesse um apoio unânime. Essa aí foi uma das vitórias que a gente obteve. E essa vitória ela vai muito além do fato de que nós conseguimos um documento em comum. A gente estabeleceu uma agenda que vai para além do G20, ela vai para além da nossa presidência do Brasil nesse grupo. O que nós estamos fazendo agora é lançar, com base nos que a gente alcançou, lançar uma programação que vai se estender no tempo, independentemente do G20. Então, você mencionou a coalizão para a produção local. Há um acordo para que o Brasil lidere, presida nos próximos 2 anos essa coalizão, que vai criar sinergias entre organizações internacionais para avançar e suprir falhas de mercado no atendimento a doenças negligenciadas, como, por exemplo, dengue, chikungunya, zika, doença de Chagas e outras tantas. Para não falar também de doenças que não são consideradas negligenciadas, mas também têm forte determinação social, como malária, para a gente poder avançar no desenvolvimento do que está faltando para o enfrentamento de cada uma dessas doenças, por meio de projetos concretos, conjuntos, numa organização que, no final das contas, vai ser a primeira organização do Sul Global que vai ter esse objetivo. Um outro exemplo de um resultado muito concreto, que vai para além do G20, que está consubstanciado nessas declarações, é o fato de que nós temos uma agenda do caminho, um mapa do caminho, para tratar a questão do nexo entre mudança do clima e saúde no âmbito da COP30. Está certo que estamos ainda longe da COP30, da mudança do clima em Belém, mas o fato é que, para um tema sensível como esse, nós já temos um parâmetro, nós já temos uma medida de acordo que envolve todas as opiniões existentes entre os países da ONU, não todos os países, mas toda a diversidade de opiniões, e isso nos abre a possibilidade de avançar de uma maneira mais significativa e produtiva para fazer com que, ao final da COP30, a gente possa sair com caminhos para fortalecer os sistemas de saúde no enfrentamento das consequências da mudança do clima na saúde da população. O senhor falou da questão do Brasil também presidir, né, essa coalizão. A gente também está presidindo, né, o G20. Ano que vem tem COP aqui em Belém. Isso mostra o papel importante que o Brasil tem, né, nessa discussão também. Com certeza. Nós estamos com uma agenda internacional que coloca o Brasil numa posição de destaque e a saúde numa posição de destaque. Você veja que a nossa presidência do G20 termina daqui a 3 dias. Mas daqui a 1 mês e pouco começa a nossa presidência dos BRICS. Nós, ano que vem, além disso, além de ter a presidência da COP30, vamos ter a presidência do Mercosul, vamos ter a presidência do FPGH, um grupo de política externa e saúde global. Vamos ter iniciativas sobre força de trabalho em saúde. Ou seja, aqui nós estamos evidenciando que o Brasil tem uma posição no âmbito internacional de levar adiante temas que são caros ao conjunto da comunidade internacional e que são caros também para a saúde do brasileiro. Essa diferença que a gente tradicionalmente vê entre a política interna e a política externa está cada vez mais tênue na área da saúde. E isso faz com que o dinamismo que a gente tem na área interna também se reflita na nossa área externa. O Brasil é cada vez mais ativo e mais importante na arquitetura global da saúde. E um dos grandes destaques dessa reunião, não poderia ser diferente, são os impactos das mudanças climáticas na saúde, né, nas pessoas. A gente tem visto nos noticiários como essas mudanças podem ser prejudiciais para a nossa saúde como um todo, seja pelos maiores índices de calor que comprometem o funcionamento do nosso corpo, seja pelas catástrofes climáticas, como vimos no início do ano no Rio Grande do Sul, que também afetam a nossa saúde de muitas maneiras. Como essas reuniões
como agora que a gente teve no G20, podem ser efetivas para se discutir a crise climática e a saúde no panorama geral? Essa é uma pergunta das mais importantes. Inclusive, eu acrescentaria mais uma dimensão. A mudança do clima afeta a saúde também na área de prevalência das doenças, né? Porque estão mudando. À medida que a temperatura vai subindo, a área de prevalência, por exemplo, da febre amarela já não é mais a mesma. Mas de que maneira que essas reuniões que a gente tem mantido podem nos auxiliar? Um foro como o G20, que reúne 75% do PIB mundial, tem um apelo muito forte. Os consensos que você consegue alcançar lá dentro tem ressonância, você consegue chegar às instituições internacionais, como o Banco Mundial, como a OMS e outras tantas, com força para fazer um pedido com base no acordo que você tiver alcançado no G20. Mais do que isso, você dá uma sinalização para o setor privado, para as organizações internacionais de maneira geral, enfim, até o próprio setor público, sobre quais são os rumos a serem traçados. Então, um ponto que eu acho relevante nessa parte de como que a gente vai enfrentar no futuro é que tipo de tecnologia que nós devemos desenvolver para uso no setor saúde. E um dos acordos que nós alcançamos no âmbito do G20 é que as novas tecnologias em saúde que estão sendo fomentadas e que devem ser desenvolvidas já devem ser úteis para mitigar o impacto da mudança do clima na saúde. Elas já têm tecnologias que já têm o propósito de adaptar os sistemas de saúde, também devem ser desenvolvidas de uma maneira tal que emitam menos carbono e contribuam menos para a piora da mudança do clima. Então, esse consenso que já existe no sentido de que o desenvolvimento da tecnologia, que é, enfim, uma coisa que é feita aqui também no Brasil, deve se pautar por esse duplo objetivo, já nos ajuda a encontrar soluções concretas para o encaminhamento dessa crise. E houve algum tipo de acordo de investimento financeiro durante essas reuniões? Olha, acordo em relação à parte de finanças, houve no seguinte sentido. Nós fizemos duas mobilizações. Fizemos uma reunião em benefício do Fundo para Pandemias, que é um fundo endossado pelo G20 e criado no âmbito do Banco Mundial. É um fundo que financia projetos para fortalecer sistemas nacionais de saúde, de maneira que eles estejam mais preparados para enfrentar uma futura pandemia. O que nós fizemos foi auxiliar eles a levantar recursos para financiar mais projetos. Conseguimos levantar cerca de 850 milhões de dólares, o que, se você levar em conta o volume de demanda que existe mundo afora, é relativamente pouco, mas isso vai permitir que eles continuem trabalhando mais 2 anos, eles já têm 2 anos de trabalho, então ganharam mais 2, e isso dá uma perspectiva de eles poderem avançar e se consolidar no financiamento desse tipo de projeto. Um outro tipo de financiamento que nós incentivamos, nós abraçamos a rodada de investimentos da OMS. O que era isso? Era uma iniciativa da OMS para levantar os recursos necessários para eles implementarem o seu Programa Geral de Trabalho. Na última Assembleia Mundial da Saúde, a OMS aprovou seu 14º programa, mas a OMS tem um déficit estrutural de financiamento que impede a implementação de atividades. Então, com essa iniciativa de levantamento de fundos, nós ajudamos a OMS a recrutar apoio na forma de promessas de doação de mais 1,6 bilhões de dólares. Eles têm a expectativa de mais do que dobrar isso ainda com contribuições de organizações internacionais. O próprio presidente da República, o presidente Lula, participou da sessão de encerramento dessa rodada logo após a cúpula de líderes no Rio de Janeiro, agora na semana passada. Então, esse é um ponto muito importante, porque nós não apenas trabalhamos na convergência de ideias, né, e de projetos, nós trabalhamos também no financiamento da implementação dessas ideias, de maneira a dar um canal prático para que elas possam se transformar em políticas públicas nos países que mais precisam, países do sul global, e também, dentro da medida do possível, aqui dentro do Brasil mesmo. Quando a gente fala de pós-pandemia, quais são os principais desafios assim da saúde global, além das mudanças climáticas, claro, que a gente já abordou aqui? Olha, a preparação para a próxima pandemia é uma tarefa que exige um olhar diferenciado da nossa parte, porque quando a gente pensa em preparação para a pandemia, a primeira coisa que vem à mente é o fortalecimento da vigilância, e isso está correto.
mas é uma coisa que já tem sido feita em diferentes fóruns internacionais ao longo dos últimos anos. Mas a contribuição que o Brasil deu no âmbito do G20 foi mostrar que a preparação para a pandemia ela precisa de um olhar integrado que nos leve a ver outras dimensões. Então, você não vai estar preparado para a pandemia se você não tiver uma força de trabalho preparada, uma força de trabalho em saúde preparada. Então, por isso, trouxemos para a discussão a questão da força de trabalho em saúde. Você não vai conseguir garantir serviços de saúde para populações residentes em áreas distantes se você não tiver desenvolvida a parte de saúde digital. Por isso, trouxemos para a discussão a questão da saúde digital. Você não vai conseguir ter um sistema de saúde forte se você não tiver um acesso imediato aos insumos estratégicos de saúde. Se você ficar exposto a falhas de mercado que impeçam o acesso da população, enfim, a medicamentos, vacinas e materiais de diagnóstico. Então, por isso, nós também incentivamos a perspectiva da produção local. Então, o que nós fizemos, quando nós abraçamos o conceito de enfrentar a próxima pandemia, foi ampliar essa noção de maneira a que a gente possa tratar de uma maneira mais sólida e mais consistente no futuro essa ameaça, para que nós não estejamos apenas cientes de quando ela virá, para que nós estejamos também efetivamente preparados de todos os pontos de vista para poder fazer face quando ela chegar. Até porque a gente tem falado muito sobre essa cooperação global entre países, mas também tem alguns órgãos que têm um papel fundamental nisso, né? Inclusive eu coloquei aqui, citei alguns, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Todos esses órgãos, né, eles também têm um papel fundamental nessa ajuda global, né, para enfrentamento de todos esses problemas de saúde que a gente vem enfrentando. Essa é uma questão muito importante. A gente não sabe de onde virá a próxima ameaça, mas a gente sabe que ela virá de algum lugar. E aí entra uma discussão paralela que é muito relevante, para a qual nós demos muita atenção durante a nossa presidência, que é a questão de uma só saúde. Hoje em dia está cada vez mais evidente de que você, para poder compreender as ameaças futuras para a saúde, você tem que compreender as ameaças que existem no meio ambiente e as ameaças que transitam na produção animal e vegetal, a parte agrícola. Então, você precisa não apenas ter um grau de coordenação dentro dos governos, entre as diferentes áreas, entre meio ambiente, saúde e agricultura, mas você precisa ter uma coordenação internacional também. Então, por isso nós trouxemos para o debate, para participar das nossas reflexões, a Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, da FAO, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OHA, junto com a OMS, para estabelecer um diálogo que seja mais rico, que faculte uma maior coordenação internacional e nacional para fazer frente a ameaças futuras e atuais. Nós também conseguimos transformar isso num conjunto de pontos de acordo que podem servir de guia para a ação. É mais uma na verdade, das vitórias que nós obtivemos na nossa presidência. Perfeito. E só para a gente encerrar, a ministra Nízia Trindade chegou a destacar que o tema da equidade no acesso à saúde foi algo que norteou, né, essas reuniões. Então, quais foram os entendimentos do grupo nesse sentido, sobre a equidade no acesso à saúde? Equidade, na verdade, foi um ponto que atravessou todas as discussões. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em facultar acesso à saúde digital, é para que as pessoas que mais precisam possam ter acesso à saúde e que estão mais distantes, e estão afastadas geograficamente. Quando nós pensamos em formular políticas de promoção da produção local, o que nós temos em mente é garantir o acesso da população a produtos de preço acessível e que estejam, enfim, à disposição na farmácia perto de casa. Quando nós pensamos em enfrentar o impacto da mudança do clima na saúde, é para garantir que os sistemas de saúde vão estar funcionando para quem precisa deles. Então, a equidade foi mais do que uma palavra. Equidade foi o guia da ação para cada um desses temas que foi colocado na agenda. Embaixador, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Saúde. Foi um prazer falar com o senhor. O prazer foi todo meu. Se você quiser saber mais sobre o G20, pode ouvir novamente o episódio publicado pelo Papo Saúde em 27 de março deste ano, intitulado G20. Com o Brasil na liderança, conheça as propostas do país para a saúde, também com o embaixador Alexandre Ghislene. O Papo Saúde termina por aqui e até o próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.
Assunto Federal. Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil. Olá, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Olha, Luciano, a gente vai falar hoje na Voz do Brasil com destaque para essa data tão importante e tão triste, né, que é o dia 8/1, e dos atos que a gente teve hoje em Brasília, para lembrar aquele dia trágico, para que ele não se repita, né? Uhum. Vocês já falaram disso aqui no programa, agora há pouco. Eu estava fazendo referência ao comentário do ministro, né, da AGU, que concedeu entrevista para a gente, né, que vai ser apresentada na Voz do Brasil, ele lembrando que tem milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que é uma ditadura porque nunca passaram por essa situação, né? Quem tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não sabe bem o que é isso, né? Exatamente, Luciano, a gente vai conversar, vai ter essa entrevista com o AGU que você falou, né? O advogado-geral da União, e eles estão lançando também, uma das coisas que ele diz nessa entrevista é que eles estão lançando o prêmio Eunice Paiva, que é um prêmio educativo e para ajudar a reforçar positivamente toda essa discussão em torno da democracia, porque é isso, né? Os atos do 8/1 nos lembram que democracia é uma coisa que nunca está pronta, nunca está consolidada, nunca está certa. A gente precisa trabalhar por ela todos os dias e a gente precisa educar todos os dias a sociedade em torno dessa ideia, né? E aí esse prêmio vem nesse sentido. E aí, por falar nesse prêmio Eunice Paiva, Luciano, Eunice Paiva, para quem não sabe, foi esposa de um deputado que foi morto pela ditadura militar, né, o Rubens Paiva, e a história dela está sendo contada no filme Ainda Estou Aqui, que deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro essa semana. Perfeito. E aí a gente vai ter também na Voz do Brasil uma matéria para falar sobre o crescimento das salas de cinema no país. As políticas públicas de incentivo, de estímulo ao setor têm dado resultado e a gente conseguiu voltar a crescer o número de salas de cinema abertas. Era um setor que vinha em queda, que vinha reduzindo, né, vinha encurtando, e aí agora a gente está tendo novamente um crescimento das salas de cinema no país. Maravilha, boa notícia, né? A gente vai falar de tudo isso daqui a pouco, Lucas. 7h, eu e você, hein? Para todas as rádios do Brasil, na Voz do Brasil. Até lá. Momento Serviço. Você já foi parado alguma vez no aeroporto para conferirem a sua mala ou revistarem aí seus pertences antes de embarcar? Essa é uma prática que aumenta a segurança dos viajantes. É a chamada inspeção aleatória. E para orientar e informar os passageiros sobre as formas de inspeção, a ANAC conta com a campanha Embarque numa Boa. Pablo Mundim tem as informações. A campanha lançada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informa aos passageiros como funcionam as inspeções nos aeroportos. O material esclarece que as revistas pessoais ocorrem de forma aleatória, independentemente de raça, gênero, religião ou aparência física. Também explica que as inspeções são por meio de equipamentos de raio-x, busca manual, detector de traços explosivos e tomógrafo computadorizado, e detalha os procedimentos de segurança, incluindo orientações para a revista de crianças, animais de estimação e pessoas com necessidades especiais. A especialista em regulação da aviação civil da ANAC, Diana Ferreira, explica que as inspeções aleatórias garantem maior segurança nos aeroportos. É importante dizer que todo mundo passa por uma inspeção de segurança. Tanto passageiros, funcionários, tripulação, todos são submetidos à inspeção regular de segurança. E a inspeção aleatória, ela é essa camada adicional. Então, é uma forma da gente, por meio da imprevisibilidade, fazer novas verificações e garantir a segurança da área restrita dos aeroportos, garantir a segurança de todo o voo. As cartilhas também orientam quais são os tipos de procedimentos de inspeção de segurança, como é realizada a inspeção e em que situação pode caracterizar abuso. As informações também ajudam a entender os deveres e direitos individuais dos passageiros. A engenheira Lidiane Lorenzini viajou com a família para o Espírito Santo neste fim de ano
e elogiou a campanha. Eu acredito que a importância está no fato de que alguns passageiros podem se sentir constrangidos, discriminados, e eles precisam entender que é uma inspeção obrigatória, importante, né? E a importância de os funcionários estarem bem informados também, para passar essa cordialidade, essa explicação e tratar os passageiros com bastante cortesia e do respeito que eles merecem. A campanha Embarque numa Boa, Segurança e Respeito em Cada Inspeção acontece nos meses de maior fluxo nos aeroportos, como dezembro e janeiro. Para ver o material da campanha, acesse gov.br/ANAC. Reportagem Pablo Mundinho. Atenção, moradores do Pará, a Caixa Econômica Federal liberou a agenda da Agência Barco para janeiro. Vamos ouvir agora. Caixa Notícias. Atenção, você que aguarda a Agência Barco da Caixa Ilha do Marajó chegar no seu município. O percurso e as datas de janeiro de 2025 já saíram. Fique atento ao calendário. A embarcação vai atender 7 municípios do Pará nesse período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de janeiro. A agência Barco inicia os trabalhos por Soure entre os dias 13 e 15. No dia 16, a embarcação chega à Ponta de Pedras, onde permanece até o dia 17. Nos dias 20 e 21, os moradores de Muaná vão ser atendidos com os serviços Caixa. Já no dia 22 é a vez da população de Limoeiro do Ajuru receber a embarcação. Nos dias 23 e 24, o atendimento será para os moradores de Curralinho. De 27 a 28 de janeiro, a agência Barco atenderá a população de Gurupá. A última parada do mês será em Bagre, do dia 30 ao dia 31. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. Essa agência Barco é um serviço social. Isso aqui, vou falar de uma história. Eu trabalhei na Rádio Nacional da Amazônia, né? E a gente vive na Rádio Nacional da Amazônia aquela realidade das comunidades de lá. Não estamos falando só de comunidades ribeirinhas e de aldeias, né, e tal. Estamos falando daquela região ali que é muito pouco povoada e que tem cidades, não só comunidades ribeirinhas, mas tem cidades que são isoladas, que ficam assim, a tantas horas de barco, não é, né, pega um barquinho e atravessa o rio, não. Primeiro que o rio você nem vê a outra margem, né? Então são dias de barco. Imagina que eu estava ouvindo a matéria para prestar atenção para pegar essa história aqui. Quem tem problema na senha do cartão, o cartão deu tilt lá, não sei, o cara tem que esperar a agência Barco passar lá para ele trocar o cartão, para ele receber o cartão. Por exemplo, ele tem direito ao Bolsa Família, mas ele não tem o cartão do Bolsa Família. Ele tem que esperar a agência Barco passar lá para receber o cartão Bolsa Família. Olha que coisa impressionante, né? Isso acontece também com os navios da Marinha, que levam saúde, né, para aquelas populações. Não tem hospital. O hospital mais perto fica a 10 dias de barco daqui. O que faz? Né? Então, quando passa o navio da Marinha lá levando saúde para a população, é a hora de aproveitar. E muita gente, milhões de pessoas do Brasil não sabem nem que isso acontece por lá, né? E toda vez que eu falo disso, eu lembro do programa Luz para Todos, ou Saúde para Todos também. Quer dizer, você fala assim, mais médicos, não tem que trazer médico do exterior e tal. Quem é o cara que quer ser lá? Médico lá na região amazônica, afastado de todo mundo. O médico lá, por exemplo, vai ganhar, aí dá um problema no cartão de crédito dele, ele tem que esperar o barco da Caixa. O cara não quer, por isso que tem mais médicos, por isso que tem o Luz para Todos, porque tem leilão aqui de distribuidora de energia, fica aquele negócio, o povo comprando por trilhões de dólares e tal, não sei o quê. Só que quem é que quer botar o poste lá na comunidade ribeirinha? Para chegar a energia lá, vai como? Pelo ar?
Não, tem que ter o cabo que leva até lá. Então tudo é muito difícil. Parabenizar aí o pessoal da Caixa Econômica Federal, dessas agências Barco e também da Marinha que levam saúde e outros serviços. Bom, o recado continua agora para os moradores do Amazonas. Vamos saber as datas da agência Barco aí nas cidades do Amazonas. Caixa Notícias. Atenção, você que aguarda a agência Barco da Caixa Chico Mendes chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de janeiro de 2025 saíram. A embarcação vai atender 6 municípios neste período, prestando atendimento de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como o FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS. Ouça o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de janeiro. A agência Barco inicia os trabalhos por Barcelos, entre 13 e 15. No dia 16, a embarcação chega a Novo Airão, onde permanece até o dia 17. Dias 20 a 22 será a vez da agência Barco ancorar em Codajás. Nos dias 23 e 24, quem mora em Anori receberá o atendimento. Já dos dias 27 a 29, a população de Beruri será atendida. A última parada do mês será em Anamã, nos dias 30 e 31 de janeiro. Todos os serviços disponíveis em uma agência da Caixa podem ser realizados no barco, com exceção da movimentação de dinheiro em espécie. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br. E agora vamos falar de educação. O Fundo de Financiamento Estudantil FIES vai ter mais de 112 mil novas vagas este ano e 50% delas serão para inscritos no Cadastro Único. Quem explica melhor para a gente é Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O governo Lula é um governo que tem muita preocupação com a equidade. E aí, a partir de delimitadores que foram aprovados, vinham sendo aprofundados desde 2023, a gente conseguiu trazer para o FIES um viés de equidade. Então, povos indígenas, as pessoas negras, enfim, eles passaram a ter um diferencial conectado também à renda. A questão do CAD único para a gente é super importante, até porque conecta com outras políticas importantes também do governo federal, especialmente no Ministério da Educação, como é o caso do Pé de Meia. O governo federal vai investir 774 milhões de reais para assegurar que jovens de baixa renda tenham acesso ao ensino superior em instituições privadas. Os processos seletivos vão acontecer no primeiro e segundo semestres deste ano. Processo seletivo aí das instituições, das faculdades privadas. Então, você que é estudante e que é de família de baixa renda, que está aí no Cadastro Único, fique atento. Agora, para ter vaga no FIES, é bom ter uma boa nota no Enem. Então fique atento, tem que estudar, estuda tudo. Olha, começou hoje o prazo para solicitar a dispensa da prova do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2024. Estefânia Lima tem as informações. Começou nesta quarta-feira o prazo para pedir dispensa da prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2024. Os estudantes que não fizeram o exame por motivos previstos no edital têm até o dia 7 de fevereiro para solicitar a dispensa. Entre os motivos aceitos estão acidente, perda, furto ou roubo de documento de identificação, saúde, maternidade, paternidade, luto, casamento, assalto, compromissos profissionais e privação de liberdade. Para pedir a dispensa, é necessário comprovar o motivo com documentação. O pedido pode ser feito pelo estudante ou pela instituição, dependendo da situação. Os coordenadores de curso também podem registrar casos específicos no sistema ENAD. Quem tiver a solicitação aceita será considerado regular, desde que tenha preenchido o questionário do estudante. O ENAD é obrigatório para concluintes dos cursos de graduação e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele mede o desempenho dos estudantes em relação ao curso, suas competências e a atualização sobre o Brasil e o mundo. O exame, criado em 2004, ajuda a avaliar a qualidade dos cursos em instituições de ensino superior do país. Os resultados também são usados para calcular indicadores de qualidade da educação superior. A partir da edição de 2024,
O ENAD passou a avaliar a prática dos estudantes de licenciaturas, com foco nos cursos que formam professores para a educação básica, como matemática, letras, biologia e história. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez. A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. E olha, a primeira torre em floresta inundável da Amazônia vai monitorar a emissão de gases do efeito estufa. Vamos entender essa história aí no Minuto Ciência. Minuto Ciência. Uma estrutura metálica com 48 metros de altura desponta acima da copa das árvores da reserva Mamirauá e se destaca na paisagem amazônica. Esta é a torre de fluxo do Mamirauá, equipamento inaugurado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Montada em dezembro do ano passado, a estrutura está equipada com sensores que irão monitorar nos próximos anos as emissões de gases de efeito estufa das florestas de várzea, em especial o metano, importante gás relacionado ao processo de aquecimento global. O pesquisador titular do Instituto Mamirauá e um dos coordenadores do projeto, Ian Fleshman, detalha o objetivo da torre do Mamirauá. O objetivo da torre é entender o balanço de carbono, a dinâmica de gases de efeito estufa nas florestas de várzea da Amazônia. Ao construir essa torre, a grande contribuição que a gente traz é começar a preencher uma lacuna enorme do conhecimento acerca das emissões de gás de efeito estufa, em especial do gás metano, nesses ambientes alagados da Amazônia, das florestas de várzea da Amazônia. A torre de fluxo do Mamirauá faz parte de uma rede global de torres que fornecem dados inéditos e essenciais sobre diversos ecossistemas. E esta é a primeira em florestas de várzea da Amazônia, como ressaltou Ian Fleshman. Esse é um ponto bem importante, visto que é a primeira torre em florestas de várzea, que são essas florestas alagadas ao longo de grandes rios amazônicos de água branca, né? Como as florestas alagadas ao longo do rio Solimões Amazonas e de outros grandes rios amazônicos. Essas florestas de várzea são responsáveis por uma importante fração da emissão natural de gás metano, que é um importante gás de efeito estufa. Pouquíssimo se sabe sobre a dinâmica desse gás metano e sobre a dinâmica de carbono, né? O balanço de carbono nessas florestas de várzea. O projeto é realizado por pesquisadores do Instituto Mamirauá, da Stanford University e da Universidade Federal de Santa Maria, formando uma parceria para preencher lacunas de conhecimento sobre o tema. A construção foi financiada pela Fundação Gordon e Betty Moore, que viabilizou a estrutura e os instrumentos avançados para medir gases como metano, dióxido de carbono e vapor d'água, além de diversas variáveis hidrometeorológicas. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado aí, Filipinho. Vamos seguir aqui com o nosso Assunto Federal. Já estamos chegando ao final, né? 1 minuto e meio para as 5 da tarde.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Tá aí, tá chegando ao final o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.